Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti. Nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês dos APs Wi-Fi do portfólio Unify da Ubiquiti para ambientes de alta densidade, que é o que a gente chama de HD, de High Density, ok? Então vamos lá. Antes, rapidinho, aí algumas informações importantes que são válidas aí para todos os APs do nosso portfólio. Todos eles são baseados na atual tecnologia Wi-Fi 5, baseado no atual padrão AC, que é 5 vezes superior ao antigo padrão Wi-Fi 4. Tá? A gerência da nossa solução é totalmente feita via software de maneira centralizada, através de um software gratuito que é o Unify. Isso é uma grande vantagem para empresas que precisam trabalhar aí com vários APs, porque não é necessário fazer a configuração de cada um individualmente, né? O acesso é feito a esse software de maneira centralizada e ele gerencia todos os APs. A gente está falando de APs corporativos que têm aí alta capacidade de usuário, particularmente nesse vídeo estamos falando de APs de alta densidade. Eu já vou explicar isso um pouco melhor para vocês. Todos eles operam em ambas as bandas, hoje isso é fundamental, principalmente em alta densidade, né? Porque 2.4 GHz tem muita concorrência, sofre muita interferência, então um equipamento que opera só nessa banda não tem a mínima condição de atender um cenário de alta densidade. E a Ubiquiti é hoje um dos líderes de mercado, está posicionado entre os 4 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo, porque tem lá um preço-performance imbatível. A gente vai entregar muito mais performance do que aqueles concorrentes de entrada que vêm do mercado residencial e que nem tem solução de Wi-Fi para alta densidade, e a gente tem o melhor preço entre os grandes players de mercado que se enquadram nesse contexto de Wi-Fi para alta densidade. Bom, o que a gente chama de Wi-Fi de alta densidade basicamente fica visível nessa figura aqui abaixo, né? A gente está falando de espaços relativamente pequenos que tem uma enorme concentração de pessoas. Então a gente está falando de 200, 300, 1000 pessoas no mesmo espaço. Isso é muito comum em auditórios, em eventos, né, a céu aberto, enfim. Então nesses cenários a solução é usar a tecnologia Wi-Fi de segunda geração do padrão atual que a gente tem, que é o Wave 2, né? Por quê? Essa tecnologia, esses são os APs do portfólio, já vou comentar. O que essa tecnologia Wave 2 e todos esses APs HD suportam tem de diferente dos demais equipamentos da tecnologia tradicional? Os equipamentos tradicionais que não são HD, eles não suportam o que a gente chama de multi-user MIMO. O que é isso? Eles não têm capacidade para falar com múltiplos dispositivos simultaneamente. Então cada um tem que esperar a sua vez e cada um fala de uma vez, como a gente está vendo aqui à esquerda, né? Então são APs aí que vão ter capacidade para 50 dispositivos clientes em média. Quando a gente tem suporte a atender múltiplos clientes simultaneamente, essa é a tecnologia dos APs HD, a gente consegue ter APs que suportam 200 usuários, 300 usuários, 1000 usuários, porque essa é uma tecnologia feita para falar com vários clientes simultaneamente, ok? Então voltando aqui, o nosso portfólio de APs HD, a gente tem o Nano HD, o HD e o XG, né? Por ordem de capacidade. Então o Nano HD ele é um equipamento pequeno, ele tem o melhor preço de todos os nossos APs HD, ele suporta aí o que a gente fala de número recomendado de conexões em torno de 200 usuários simultaneamente. Tá? A gente também tem o AP HD, que suporta nominalmente 500 clientes conectados, a gente recomenda 300 clientes conectados. Esse AP é o AP líder de mercado em relação a desempenho e preço. Então ele vai entregar muito mais desempenho, a gente vê no gráfico aqui à direita, do que todas as soluções concorrentes que a gente tem, só que o preço dele é muito inferior a qualquer um dos APs concorrentes, né? Esse AP HD custa algo em torno de R$ 2.200, enquanto que os APs concorrentes com a mesma tecnologia custam aí de 4 a 8 mil reais a unidade, sem falar custo de licença. Tá? Então esses são os dois APs para ambientes de alta densidade. A gente também tem o AP XG, que é um AP para ambientes de ultra densidade. Ele tem capacidade nominal para 1.500 clientes, a gente recomenda 750, que são 250 clientes por rádio. O que esse AP tem de diferente? Ele tem 3 rádios para operação. Ele tem um rádio em 2.4 GHz e outros 2 rádios em 5 GHz. Os outros 2 APs têm um rádio em 2.4 e um rádio em 5. Então ele vai ter uma capacidade maior, a porta dele já vai ser 10 gigabit, a porta dos outros APs é de 1 GB. Lembrando aí, então, destacando que o AP HD tem 2 portas LAN, tá? Ele tem 2 portas LAN que podem ser usadas como bridge, uma dessas portas, para conectar um segundo dispositivo, por exemplo, uma câmera, ou no caso específico do HD, as 2 portas de 1 GB podem ser usadas para fazer uma agregação de 2 gigabits por segundo. Tá? Então seriam esses aí os 3 APs HD do nosso portfólio.
ok? E em relação, então, à concorrência, o que a gente tem aí no mercado, os grandes players de mercado hoje são os APs top de linha que a gente tem no mercado de nível HD. A gente vê o Nano HD e o HD aqui posicionados com basicamente a mesma tecnologia dos grandes concorrentes, quando não mais, né? Só que a diferença é que o nosso AP HD, por exemplo, vai custar R$2.000, o Nano HD algo em torno de 1.200, enquanto que os concorrentes vão custar de 4 a 8 mil reais, ok? O XG não entra nessa tabela comparativa, porque os concorrentes nem têm um equipamento equivalente ao que seria o nosso AP XG para ambientes de ultra densidade, ok? O AP hoje com maior capacidade do planeta. Então o vídeo era esse, um abraço, tchau, tchau.